escovar os dentes, o fio dental deve ser usado todos os dias e as extrações. Hoje, no Saúde Ativa, recebemos o Dr. Lucas Brito, cirurgião dentista, que vai esclarecer muitas dúvidas para você. Dr. Lucas, seja bem-vindo ao Saúde Ativa. Obrigado pelo convite. Vamos esclarecer muitas dúvidas, que quando a gente fala dos dentes, cada pessoa tem uma opinião diferente, uma dúvida diferente. Mas vamos começar falando pelo básico. Escovação dos dentes, doutor, qual é a recomendação? E também do uso do fio dental. A gente realmente tem que escovar os dentes a cada refeição, que sejam 10 por dia, só manhã, tarde e noite. Como é que é essa indicação? Se você puder, pelo menos 3 vezes ao dia, manhã, após o almoço e à noite. É primordial à noite, porque você vai ficar mais tempo sem se alimentar, é o tempo que vai ficar ali, os micro-organismos vai movimentar e se não tiver essa escovação durante a noite, vai causar as cáries. E o fio dental, ele deve ser usado no mesmo momento? Porque tem pessoas que falam assim, eu já escovei pela manhã, mas se eu fizer algum lanche, comer alguma coisa nesse intervalo até o almoço, só o fio dental é necessário. É isso mesmo? Ele tem que ser usado juntamente no momento da escovação? Não, você pode escolher também o melhor período da noite para usar o fio dental, porque nos tempos corridos que a gente está, você não vai ter tempo para isso tudo. Então, é melhor, você escolhe o melhor tempo para você. Se você tiver tempo pela manhã, você usa pela manhã. Se não, usa à noite mesmo, que é a melhor indicação. Agora, a gente estava falando agora há pouco, antes de iniciar a nossa entrevista, sobre a questão de quanto tempo eu fico escovando. A gente viu que tem pessoas que ficam 30 minutos ali, achando que os dentes só vão ficar limpos quando ficam lisinhos. Isso é real? Tem gente que em 2 minutos escovou, tá tudo bem. Como é que o senhor indicaria para as pessoas que nos assistem, doutor, esse tempo de escovação? Isso, não adianta também ser muito tempo. Se estiver fazendo a escovação errada, você pode agredir mais a gengiva, por exemplo. Vai ter uma retração gengival, exposição de raízes e sensibilidade dos dentes. Você pode escovar com menos tempo da escovação correta, que é da gengiva para o dente. Vai limpando da região de gengiva para o dente e após o fio dental também. Não adianta pegar qualquer escova e não saber a indicação. Então, muitas pessoas acabam pegando a escova e fazendo esse movimento. Movimento. Então, é de baixo para cima. É isso, doutor? Da gengiva para o dente. Da gengiva para o dente. Isso é válido também para a parte interna? Sim. E a parte de cima, vamos dizer, a gente tem que fazer então esse movimento, seria isso? E na parte oclusal, que é onde os alimentos vão ser triturados, você vai, esse movimento de vai e vem. Na região lateral e dentro, você vai de gengiva para o dente. A gente vai comprar na farmácia, no supermercado, a escova e aí visualiza que tem escova macia, escova assim. Existe alguma diferença real dessa escova mais rígida, escova macia? A macia é indicada para crianças, adolescentes? Ou qual seria essa diferença? Não, o menos indicado é a dura, porque vai ter uma agressão maior. E a macia também, assim, se a pessoa escova com muita força, a gente indica a macia, que vai agredir menos os dentes, a gengiva, isso. Em relação até ao flúor, né, a pasta de dente, na verdade, que a gente utiliza, a gente vê uma variedade nas prateleiras. Tem que buscar alguma que contenha isso, que é mais importante, porque a gente vê muita diferença de valor, às vezes as pessoas compram pelo preço, né, doutor? Sim. Mas existe alguma coisa específica, olha, não importa o valor, isso aqui é necessário ter na pasta de dente? Sim, na maioria das pastas agora ela vem a quantidade ideal de flúor. As infantis não, porque as crianças normalmente, uma idade até os 3 anos, ela não consegue cuspir direito, ela vai acabar engolindo. Aí a infantil já vem menos ou não flúor. Entendi. E em relação à frequência da escovação da língua, as pessoas também, tem muita gente que fica naquela loucura, né? Eu preciso escovar a língua porque às vezes, por mais que você escove os dentes, a língua suja, ela ainda fica com gostinho da comida, parece que não escovou direito. A língua também, ela deve ser escovada ao mesmo tempo que eu escovo os dentes ou uma vez ao dia, como o uso do fio dental? Não, a melhor indicação é toda vez que você fizer a escovação, você vai e limpa a língua também. Você pode fazer com a escova e tem um limpador de língua também, sim, que é mais indicado. Então, o mais importante é limpar, mas a gente pode... Seria mais indicado, então, o limpador, aquele que parece que é como se fosse redondinho, que a gente puxa, é isso? Isso mesmo. Ah, tá. E a troca da escova?
Eu conheço pessoas que ficam 1 ano com a escova. Enquanto ela não aparecer nada lá, ela pode ser utilizada. Mas a troca da escova, o que é que o senhor recomenda? Quanto tempo? Normalmente é de 3 em 3 meses e quando você vê, antes do tempo, você vê que as cerdas estão já tortas, você já pode fazer a troca. Mas a indicação é de 3 em 3 meses. E o tamanho influencia alguma coisa? Uma pessoa que seja maior, é o ideal que seja uma escova maior, uma escova menor, ou é gosto? Vai depender também da abertura de boca e do acesso. Porque se você pega uma escova grande e você não tiver uma abertura muito grande, a escova não vai conseguir chegar nos últimos dentes. A indicação é uma menor mesmo, que ela tem acesso e a limpeza vai ser bem melhor. Eu ouço as pessoas falarem muito sobre o uso do enxaguante bucal. Eu, inclusive, já usei muito, mas depois acabei não fazendo mais isso. O enxaguante bucal, doutor, ele é importante, deve ser usado, não é recomendado? Eu vejo que tem alguns com álcool, outros sem álcool. Qual o momento e se deve ser utilizado? Sim, é muito boa a indicação porque a escovação, a cerda não vai passar entre os dentes. Aí você vai usar o fio dental que vai fazer a limpeza entre um dente e outro e o enxaguante bucal também vai ajudar nessa limpeza. Entendi. Visita ao dentista. A gente sempre fala que as pessoas têm aquela aversão, a tecnologia fez muita coisa evoluir, né? E antigamente as pessoas iam ao dentista com muito medo, barulhinho, hoje em dia é tudo muito silencioso, a gente mal percebe que tá. Mas qual é essa frequência que a gente deve ir? E isso muda essa frequência de adulto para criança e idoso? Ou é a mesma frequência para todos, doutor? Não, normalmente é indicado de 6 em 6 meses. Em alguns casos a gente pede menos tempo, porque tem casos de pacientes que têm muito tártaro. Esses tártaros voltam muito rápido. Aí a gente pede de 4 em 4 meses. Entendi. Cárie. Cárie é um problema que se você não teve, talvez, possivelmente um dia você vai ter, né? Existe uma idade específica que o senhor percebe que há um número maior de pessoas com cárie? Isso geralmente acontece na adolescência por conta das crianças e há mais escovação. Fala pra gente, na verdade, até antes disso, doutor, explica pra gente o que seria essa cárie que tanto incomoda. Sim. A indicação é entre juventude e adolescência, que muitos não seguem a orientação de escovação, fingem que está dormindo e não escovam. Opa! Acho que todo mundo já viveu isso um dia. E a cárie é um micro-organismo que ele vai, assim, se você vai dormir sem escovar o dente, ele vai estar ali agindo sobre o seu dente, desidratando e formando essa cárie. Geralmente a gente associa a cárie a uma cor diferente, ele fica um escurinho e também muitas vezes um mau cheiro. É como se aquela região estivesse apodrecendo? Sim, ele vai ficar escuro, vai fazendo a destruição daquele dente, aí vai formar uma cavidade, nessa cavidade vai ficar resto de alimento, isso que vai causar o mau cheiro. Doutor, muitas vezes as pessoas precisam fazer extração. Na maioria dos casos aí que o senhor atende, a extração ela é do dente por completo, é uma parte só que está danificada e aí vocês colocam uma prótese, como é que funciona? Em alguns casos, a destruição não sendo total, a gente consegue fazer um canal, fazer uma coroa após esse canal e se tiver uma destruição muito grande e não tiver jeito, a gente tem que fazer a extração. Quando a gente tem problema da cárie, algumas vezes a gente precisa fazer o tal do canal, né? Que eu não sei até porque colocaram esse nome, se é o nome real, porque a gente conhece como canal. Esse canal é como se fosse matar a raiz do dente, é um dente que fica ali, aparentemente ele existe, mas ele não está mais conectado a nada na nossa boca. Explica pra gente o que é esse canal. Isso mesmo, o canal ele vai tirar o nervo do dente. O canal, o nome mais conhecido, mas é endodôntico, um tratamento endodôntico, que vai tirar esse nervo do dente. Depois, após retirar esse nervo do dente, vai colocar um material preenchimento e isso o dente está praticamente morto. Você não vai sentir mais dor e nada, mas precisa continuar a escovação. Você acha que não está sentindo dor, mas ele pode cariar também. Mas depois de um canal feito, doutor, há probabilidade de ter algum outro problema, porque é como se eu disse um dente morto, tá, a gente colocou lá a prótese e seguiu a vida. Mas possivelmente, talvez no futuro, ele é um dente que poderia dar um problema ou não. Ele a gente não se preocupa mais. Por causa do canal, não. Ele pode dar problema caso de acontecer uma cárie, ele vai sendo destruído e pode acontecer uma lesão ali também. E se esse canal ficar aberto, ele pode ter uma contaminação e acontecer uma lesão também e acabar precisando fazer a extração total. Doutor, dor. A gente sempre fala, eu tô com dor de dente. Realmente, eu não lembro nem a última vez que eu tive, graças a Deus, acho que muito pequena. Mas a gente sempre associa a dor de dente a alguma cárie.
é isso mesmo, há outros problemas, né, em nossa boca, os nossos dentes que podem causar dor. Sim, tem doença periodontal, que é os tártaros, vai causar inflamação na gengiva, sangramento, e isso também pode causar dor. É mesmo, doutor? Tártaro, apenas o tártaro pode causar dor? Sim, porque ele vai inflamar toda aquela região. Aí a gengiva vai ficar sensível, vai ter sangramento e vai ter perda óssea também. É mesmo. A gente falar de gengiva, doutor, até para quem nos assiste esclarecer essa dúvida. Tem muitas pessoas que têm os dentes e aparentemente olhando eles são menores porque a gengiva elas acabam cobrindo uma parte do dente, né? Tem solução para as pessoas que têm esse problema? Tem sim. A gente tem que avaliar direitinho, ver se fazer uma cirurgia de plastia, que é remoção da gengiva, vai resolver o caso, ou se tem que tirar um pouco de osso também, porque tem muita gente que tem excesso de osso, aí tem que tirar osso e um pouco de gengiva junto. Mas isso é uma coisa que o senhor precisa avaliar, todas as pessoas estão aptas a fazer, talvez pessoas que têm algum tipo de problema de saúde não possam realizar? Não, aí a gente vai avaliar a situação sistêmica de cada paciente e se ele usar algum medicamento, a gente vai pedir suspender alguns dias, mas aí a gente vai pedir solicitação do médico dele e fazer a cirurgia. Quando a gente fala de clareamento, né, que muitas pessoas fazem, a gente sempre, os médicos dizem, não tomem café. Mas é verdade, isso o café, independente da pessoa que fez clareamento, tá, doutor? No dia a dia, na nossa rotina, o café, ele pode sim manchar os dentes? Antigamente falava muito isso, agora não. Mas eu peço sempre, pelo menos nos dias que está fazendo o clareamento, evitar café, Coca-Cola, ou esses que tenham muito corante. No dia a dia, talvez, o senhor disse que não. Então, a probabilidade é que o café, então, não manche os dentes. Não. Isso é um mito. As pessoas, geralmente, tem muita gente que acorda e não escova os dentes para tomar café. Outras já acordam, já escovam corretamente e vão tomar o café. Qual a recomendação que o senhor daria? Talvez, se a pessoa não escovar, a gente imagina que acorde, né, com nada muito agradável nesse tempo todo que a gente fica dormindo. O ideal é que elas escovem os dentes para depois tomar café. Isso pode, talvez, se não escovar, trazer um problema até no estômago no futuro. Fala pra gente. Não tem contraindicação. Você pode acordar muito bem, tomar seu café sem escovar os dentes. Mas se preferir também, no meu caso, eu escovo primeiro. Então, aí vai de gosto. Isso não traria interferir. Possivelmente nenhum problema, né, doutor? E o antes de dormir, a gente fala também muitas vezes da preguiça, a pessoa comeu e acabou deitando, descansando, e ela não, eu vou dormir sem escovar. Aí estaria o maior perigo, inclusive, porque acordou, tudo bem, você comeu, mas de ela dormir com o resto dos alimentos, mais de às vezes 8, 12 horas com esses alimentos na boca e sem escovar, aí estaria talvez o maior perigo, doutor? Isso, o maior risco é a noite, que você vai ficar mais tempo ali sem se alimentar, movimentando ali a região da boca e esses micro-organismos vão aproveitar e o momento certo deles estarem agindo é ali, durante o sono. Escovem os dentes, né? É muito importante, porque eu sei que às vezes bate a preguiça, mas levanta 2 minutinhos, 3, né? Como o doutor falou, não precisa ser uma escovação intensa, mas de forma correta, porque aí você vai ter o resultado. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos e vocês fiquem conosco. O Saúde Ativa está de volta e hoje o nosso bate-papo é com o cirurgião dentista Dr. Lucas Brito. Estamos falando sobre os cuidados dos dentes, esclarecendo muitas dúvidas. Mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise não só deste programa, como de vários que já gravamos aqui. Cada semana um programa inédito com um especialista da área da saúde esclarecendo uma dúvida para você. Doutor, vamos falar sobre outra coisa que nos últimos tempos a gente vem aí falando muito na mídia, né? Enfim, que é a questão da extração dos sisos. Todo mundo, para início de conversa, tem os 4 sisos? Não. Alguns podem ter ausência desse siso, outros podem ter até a mais. Ao invés do terceiro, tem o 4º siso, o 4º dente, que é o supranumerário. É mesmo. Mas qual a função desses sisos? Porque a gente sempre ouve falar, eu vou extrair os sisos. Qual é a função? Ele tem alguma função específica na nossa vida, já que na maioria dos casos eles são extraídos?
Não, se você tiver espaço na boca, a função vai ser a mesma dos outros, a mastigação, mas normalmente nenhum paciente tem esse espaço suficiente para acomodar esse terceiro molar, que é chamado siso. Ah, doutor, então na verdade a extração dos sisos ela está associada à sua arcada, né, não comportar mais um dente. Falta de espaço. Seria isso. Isso acontece em alguma idade específica, vamos lá, o jovem ainda está crescendo, os dentes, né, que caíram em uma certa idade estão ali, nascendo de novo. É indicado em algum momento da vida? Tem gente que extrai os 50, tem gente que extrai os 19, 18, como é que funciona? Normalmente a gente pede a partir dos 13 anos, que é o tempo que ele vai começar a sair. Muitas vezes a indicação é, se o paciente começa a sentir dor, normalmente eles nunca nascem na posição ideal. Eles são problemáticos, doutor. Eles vêm inclinados, aí ele começa a empurrar os outros. Uhum. Aí começa a sentir a sensibilidade, a dor o paciente vem procurar e a gente indica a extração. Geralmente, assim, também todos começam a nascer ao mesmo tempo e aí pode extrair todos ao mesmo tempo ou é indicado um depois de um tempo que você estiver já mais restabelecido o outro, como é que funciona? Não, ele pode vir todos ao mesmo tempo ou não, vai depender da inclinação dele também, que vai facilitar a erupção. Vai depender da coragem do paciente e da habilidade do profissional também. Sim, entendi. Isso também implica muito, né, doutor? Doutor, a gente estava falando sobre manchar os dentes, inclusive sobre o café, e agora eu vou passar um vídeo para que as pessoas vejam sobre o refrigerante. O doutor Drauzio Varela explica se é recomendado ou não as pessoas tomarem refrigerante pela manhã. Assistam. O refrigerante comum vem cheio de açúcar, ele tem uma quantidade de açúcar muito grande e isso faz mal. Açúcar em grandes quantidades faz você ganhar peso, cria uma série de problemas no metabolismo das gorduras. Os refrigerantes diet têm a vantagem de não ter açúcar, mas tem o sabor doce. Há uma discussão grande na literatura se o refrigerante diet não deixa o paladar treinado para comer mais açúcar, mais doces, mais alimentos açucarados. E o segundo inconveniente dele é que tem gás, não é? Eles vêm com gás e isso distende o estômago. Especialmente as pessoas que tomam refrigerantes às refeições. Não é um bom horário para tomar, porque aquele gás liberado distende o estômago e dilui os sucos digestivos que estão no interior do estômago. Você enche aquilo de líquido e distende o estômago porque o gás se liberta e dessa forma a ação dos sucos digestivos fica prejudicada. Eu acho que o maior problema dos refrigerantes é esse vício, vamos colocar entre aspas, que ele causa, né? Gente que começa a tomar refrigerante o tempo inteiro, crianças inclusive. Há crianças que não bebem água, só tomam refrigerantes. Eu acho que não é bom. Eu, pessoalmente, não tomo refrigerante. Parei de tomar refrigerante, William, acho que você nem era nascido nessa época. Para mim não é uma coisa legal, não. A gente falou sobre o café, mas o refrigerante também, principalmente, né, aqueles da cor escura, os colas da vida, eles também não manchariam os dentes como o café ou só há essa recomendação para quem fez o clareamento? Durante o clareamento eu peço para não usar, mas normalmente não vai escurecer. A gente vai assim, com a idade o dente vai escurecendo. Aí o povo fala que é o uso desses corantes. Mas não, com a idade todo mundo vai ter esse dente escurecido. Eu quero voltar a falar sobre os sisos, doutor, mas antes eu queria só retomar uma questão do clareamento, que as pessoas falam muito, não, Deus me livre, eu não vou fazer clareamento. Dizem que os dentes ficam mais fracos. Isso é verdade? O clareamento tende a... Porque assim, eu já ouvi falar de diversos clareamentos. Se o senhor puder até explicar para quem nos assiste. Já ouvi gente falar de clareamento caseiro, com produtos caseiros, outros apenas com produtos, outros é como se eles precisassem realmente remover a parte, né, de fora do dente para mostrar a interna. Conta pra gente quais são os tipos que tem de clareamento. Vai ter o clareamento caseiro e o clareamento consultório. Normalmente é o mesmo material, só que a concentração é diferente. Uhum. E o caseiro também você vai ter que fazer com a orientação de um profissional. Não vai pegar qualquer material e usar. Vai ter as moldeiras, você vai colocar a quantidade certa de material e usar 3, 4 horas por dia, ou se preferir, você pode usar à noite também. Em alguns casos o paciente não consegue usar à noite porque vai ter um corpo estranho na boca, ele vai começar a salivar e incomoda.
Entendi. E o de consultório, a concentração é maior, o profissional vai estar ali Junto monitorando, e se você tiver alguma sensibilidade, ele vai parar e dar continuidade outro dia. Porque o caseiro, no caso, como ele seria, vamos dizer, mais fraco, né? Sim. A pessoa ela não teria problema, então ela coloca, ela não vai sentir dor nenhuma. E lá vocês estão monitorando no consultório. Sim, apesar de ser mais fraco, tem alguns pacientes também que sentem muita sensibilidade. Sim, vai sim, depender sim. da estrutura dental de cada paciente. Ô doutor, então para até reforçar para quem nos assiste, a gente sabe que hoje as redes sociais elas estão impactando a vida de todo mundo. E de forma ampla, né? Não importa, você tem acesso. É recomendado, então não é recomendado que as pessoas façam esse clareamento caseiro, no caso que elas criam, elas colocam açúcar, não sei o que lá, juntam um monte de coisa que elas compram nos lugares e fazem o clareamento. Isso não é recomendado e pode causar um problema grave? Sim, não é recomendado, e você pode agredir a região perioral, que é a gengiva, isso tudo vai afetar. Se você colocar aquelas escovas não, creme dental com carvão, aquilo ali é muito agressivo, vai ter muito atrito, vai ter Sim. mais desgaste do que clareamento. Então, assim, só reforçando mais uma vez que a gente sempre fala aqui no Saúde Ativa, sempre reforça. Eu sei que é interessante, às vezes viu a vizinha, ou, né, um amigo, um parente que fez alguma coisa e deu certo. Por algum motivo possa ser que tenha dado, mas não faça essas coisas sem a orientação de um médico. É imprescindível que ele te ajude para que as coisas corram da forma correta, porque senão você pode ter um grande problema no futuro. O senhor falou que o siso, geralmente ele é retirado por conta desta questão da arcada. Então, a probabilidade da pessoa dizer, não, eu tenho medo, eu não vou ao dentista, não retiro, a tendência então é que os dentes dela fiquem, como a gente conhece, montados, tortos. Sim, em alguns casos, ele querendo sair, não tiver espaço, ele vai começar a empurrar, ele vai querer sair em algum lugar ali, ele vai sair. Aí os dentes centrais, ele vai amontoando, vai Sim. ficando tortos, ele vai empurrando todo mundo ali. Doutor, a gente fala tanto de extração. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nem moral aqui para falar para vocês. Eu morro de medo de extrair os dentes. Mas assim, não há mais dor, né? Assim, a gente não sei porque talvez a infância falavam de dentista, o barulhinho, a boca aberta há muito tempo, a gente associava que doía. Hoje, com certeza, a tecnologia evoluiu muito, então não há dor. É tranquilo extrair o dente hoje? Sim, a gente vem com trauma de infância que é as mães dela. Vamos levar você para o dentista. Isso. Mas não, a gente vai ter anestesia, que mudou muito agora, né? Que você sente a picada e o início é normal. Mas depois tudo anestesiado, a extração bem tranquila, sem dor. A retirada dos sisos, ela se assemelha à retirada de um dente normal? E neste caso também precisa de exames preparatórios ou não precisa? A extração é uma cirurgia igual a qualquer outro dente. Vai precisar ter os mesmos cuidados. E em alguns casos a gente vai pedir uma radiografia panorâmica para avaliar a posição, ver a condição desse dente para fazer a extração. Doutor, por que a gente está ouvindo falar de tantos problemas de pessoas que estão extraindo os sisos? Seria realmente, as pessoas não estão tendo tantos cuidados, e nessa questão inclusive do pós-operatório? Muitas vezes os pacientes não seguem correto as orientações e vem a causar uma infecção bacteriana que vai se sentir febre, dor, pode parar até em hospital, se não tiver os cuidados corretos da medicação certa. Porque a infecção, ela é uma infecção, inclusive, como qualquer outra no corpo, né? Sim. E que a gente já ouviu falar de diversas infecções que não estavam relacionadas à extração, mas que, inclusive, levaram as pessoas a óbito. Então, é realmente, assim, para que o senhor reforce para quem nos assiste, que precisa, sim, seguir a recomendação do médico, porque, como qualquer outra infecção, ela pode levar, inclusive, a óbito. Tem que seguir todas as orientações, usar as medicações corretas e antes do procedimento vai ter uma anamnese e o paciente tem que falar, não mentir se ele tiver uma doença sistêmica. Muitas vezes alguns não falam para conseguir a extração, né? Para dar certo. Aí acaba complicando. Algumas dicas aqui, claro que se a pessoa ela fez a retirada do siso, o médico que está acompanhando ela orientou. Mas as pessoas sempre falam assim, extrair o dente, não pegue peso, não tome sol. Essas seriam algumas recomendações reais ou é mito? E quais seriam as outras, assim, que o senhor fala até para o nosso dia a dia,
que a gente possa estar fazendo para não dar nenhum problema. Sim, sim. Se você fizer muito esforço, o sangramento vai ser maior, a exposição solar também e bochecho. Se você forçar o bochecho, sangramento pode até ter uma hemorragia também. Então, tem que ter esses cuidados mesmo, né, doutor? A gente está falando sobre os dentes e eu queria, não sei nem se o senhor trabalha, né, mas se o senhor recomenda, foi uma época que estava no auge, agora deu uma acalmada, que foi a questão das lentes de contato, né, as pessoas estavam querendo ficar com dentes perfeitos, clarinhos, elas não tinham essa paciência talvez para utilizar um aparelho por um tempo, depois clarear, e iam para as lentes, que na maioria dos casos, eu não entendo, doutor, o senhor pode explicar, eles precisam ser desgastados para inserir inclusive essa lente. É verdade? Isso pode dar um problema futuro? A lente de contato, o desgaste é mínimo e em alguns casos também não é indicado, vai depender da posição do seu dente. Se o dente estiver muito inclinado, muito girado, a desgaste vai ser maior ou a gente pede um tratamento ortodôntico, que é o uso do aparelho prévio para depois colocar as lentes de contato. Mas então existe só um tipo, porque eu já ouvi falar de gente que desgasta, já ouvi falar de outros que não há necessidade de desgaste, é como se fosse um filete, não sei. Existe mais de um tipo dessa opção de ficar com os dentes perfeitos? Porque normalmente, assim, se você tiver com o dente tudo sem restauração, o desgaste vai ser mínimo. Se você tiver umas restaurações insatisfatórias, a gente vai ter que remover essa restauração toda, aí o desgaste vai ser bem maior, aí fica aquele dente de tubarão, que muito fica só os conezinhos do dente. Meu Deus, e aí não tem opção de volta, né, doutor? Não. Mas porque ela removeu, ela vai ter que passar o resto da vida com as lentes, né? Isso. Uma outra coisa, eu já ouvi o senhor falar, inclusive, a gente está associado muito aos aparelhos nos dentes, que são aqueles ferrinhos, que depois de um tempo os ferrinhos a gente já começou a ver algo mais transparente, mas parece que existe uma tecnologia nova que eu não utilizo, não é nem um aparelho, é como se fosse um encaixe transparente que faz moldar os dentes. Existe isso? Explica pra gente. Sim, são os alinhadores invisíveis. Ele vai fazer a mesma função do aparelho convencional, que é aquele metálico, e o transparente também, que é colado. Só que esse não é colado, ele vai ser removível. Você pode tirar para alimentar, escovar. A higienização vai ser bem melhor e vai ter a mesma função, vai conseguir alinhar seus dentes. Alguns casos a gente não consegue, um caso mais complexo, o alinhador não vai resolver. Uhum. Mas ele então tem a mesma função, doutor, do aparelho que a gente visualiza ali preso, montando os dentes? Sim, em alguns dentes vai precisar colocar uns pontinhos de resina que são chamados atáchimas, que vai auxiliar na movimentação do dente, fazer os alinhamentos. A durabilidade desse aparelho invisível, ele é semelhante ao aparelho normal, ou é mais rápido, é mais demorado? Todos os casos que eu peguei o tempo de tratamento é bem menor. Uhum. E a indicação dele é isso mesmo, diminuir o tratamento. O avanço da tecnologia, doutor. No caso das pessoas, esse invisível, como o senhor está dizendo, a facilidade de remover, limpar com cuidado. E eu ouço muitas pessoas, e percebo também muitas pessoas que utilizam ainda o aparelho, que é o ferrinho, enfim, elas têm dificuldade de limpar e muitas vezes acabam deixando para lá e quando removem, inclusive, estão com sérios problemas dentais. Isso é verdade? Sim, a escovação vai ser mais difícil, a cerda não consegue encostar no dente, você tem que pegar a escova normal, a escova interdental, que ele vai conseguir passar ali por baixo daqueles ferros e fazer a higienização bem melhor, evitando essas cáries, esse problema periodontal também. Eu lembro que quando eu utilizei o ferrinho, eu usei aparelho por um tempo, eu lembro que para o fio dental, que é difícil para você ir colocar, existem inclusive adaptadores, né, que você passa e ele facilita que ele é durinho para que você possa. Os cuidados com os dentes, o uso do fio dental, escovação, eles têm que ser os mesmos para quem usa aparelho, né? Isso, vai ser redobrado porque ali tem aquele aparelho acumulando alimento. Aí você tem que usar a escova interdental, os passa-fio para facilitar essa higienização. Doutor, a gente já reforçou aqui que as pessoas não precisam ter medo de ir ao dentista, a tecnologia está aí, evoluiu muita coisa, aquele barulhinho, em muitos casos já nem existe mais, no pé do ouvido, mas assim, para a gente encerrar, se a gente fosse falar ainda de dente, a gente ficaria aqui um dia inteiro. Mas para encerrar, fala para quem nos assiste, doutor, quais são algumas dicas para o nosso dia a dia,
para as pessoas que frequentam ou não, que têm medo, mas que a gente pode ter no nosso dia a dia, na nossa vida, para ter dentes saudáveis? O melhor a escovação, você vai seguir todas as orientações corretas, o uso da escova correta, o creme dental. Não tem um melhor, você fazendo a escovação, o movimento correto, vai estar bem indicado o tratamento. Cuidem dos seus dentes, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Ativa, doutor Eu que Lucas. agradeço. Obrigado. Em breve, antes disso, se você quer esclarecer qualquer dúvida, eu estou colocando aqui, aqui embaixo, o Instagram do Dr. Lucas Brito. Lá ele fala um pouco sobre o trabalho dele, todos os procedimentos que ele faz. Você pode esclarecer dúvidas, manda um direct também, que ele vai estar lá para te responder, tá bom? Em breve, Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!